No final da semana passada, 2 protestos contra o presidente interino Michel Temer foram registrados em Porto Alegre. Nas 2 ações, a Brigada Militar acompanhou os manifestantes. Sobre a ação realizada, nós vamos conversar com o diretor do Departamento de Gestão Estratégica Operacional da Secretaria de Segurança, Coronel Luiz Dulinski Porto. Seja bem-vindo. Muito obrigado. E também o deputado estadual pelo Partido dos Trabalhadores, Nelsinho Metalúrgico. Bem, boa noite, seja bem-vindo, deputado. Boa noite, Vives. Bom, durante os protestos que foram registrados no Parcão e na Redenção, a atuação da Brigada Militar parecia ser mais de observação e acompanhamento. Já na semana passada, né, deixa eu só achar aqui, já na semana passada, então, houve registro, então, de um confronto, digamos assim, né? Imagens que nós vimos da atuação foi mais enérgica nessas manifestações da semana passada. Houve mudança na postura desde as primeiras manifestações, ainda no processo de impeachment? Ou, isso na concepção de vocês, obviamente, dessas manifestações para essas da semana passada, houve uma mudança de postura na Brigada Militar ou de ação propriamente dita? Começo com o diretor, por favor. Bom, boa noite. Não há mudança de postura nenhuma. A Brigada Militar é uma instituição que há mais de 150 anos ela sai para as ruas para cumprir a lei. Ela só age, ela só atua na legalidade. Eu fico um pouco estranho quando nos convidam para falar sobre a atuação da Brigada Militar, quando nós deveríamos estar discutindo a atuação de vândalos que foram para aquele local. Na verdade, nós não estamos falando de manifestações pacíficas, porque toda vez que a manifestação é pacífica, a polícia apenas tem uma atitude expectante, observando a tudo. Uma vez que a ordem pública é quebrada, a polícia insta que haja sobre essas pessoas, porque nós não vamos permitir de maneira nenhuma que as pessoas quebrem os comércios, que as pessoas pichem as ruas, que as pessoas tranquem o trânsito, que as pessoas comecem a depredar comércios e lojas sob o manto da democracia ou sob o manto de uma movimentação que seria pseudo-democrática, porque naquele caso, e nós estávamos presentes in loco, eu estava lá verificando, que pessoas utilizam estes movimentos para começar quebra-quebra, ou seja, para começar a desordem pública. Então, não mudou a atuação da Brigada. O que muda é que as pessoas, em vez de se manifestarem pacificamente, como tem que ser a ordem pública assim exige, elas passam a depredar. Por exemplo, nas manifestações, no processo de impeachment anteriormente, a polícia assistiu a tudo com muita calma e tranquilidade, garantindo que os dois lados se manifestassem, tanto no Parcão quanto na Redenção, e não houve incidentes. Por quê? Porque assim o público se comportou. Não houve depredações, ninguém saiu para quebra-quebra, ninguém partiu para agressões, a polícia apenas manteve a sua postura. Toda vez que a ordem pública é agredida, por qualquer que sejam os lados, a polícia vai atuar. E a polícia é a única detentora do monopólio da força. Nós temos um protocolo assinado por Ministério Público, pelo Tribunal de Justiça e por várias instituições, onde reconhece o seguinte: nós não vamos admitir que a ordem pública seja quebrada no Estado do Rio Grande do Sul. Nós não admitimos a bagunça, seja por quem quer que perpetue essa ação. Perfeito. É por isso até fizemos questão de frisar as manifestações anteriores em ambos os lados, né, no Parcão e na Redenção, e também frisei ali na abertura, isso foram palavras minhas, porque hoje a gente acompanha, por exemplo, nas redes sociais, diferentes interpretações. Pessoas, né, interpretam os fatos e então fiz questão de chamar para a interpretação, como temos aqui o deputado Nelsinho, que vai trazer o contraponto a partir do que falou o diretor e também o coronel Luiz. Deputado Nelsinho, existe uma outra forma de enxergar o que aconteceu na semana passada? Primeiro, cumprimentar o Coronel Porto e dizer, Bives, que todos nós acompanhamos as manifestações que houveram durante o ano de 2013, que foram muito intensas em relação ao preço das passagens. Eu acompanhei muito aquela movimentação, elogiei o trabalho da Brigada naquele momento, porque a Brigada tirou como a tática de não ter a aproximação do efetivo com os manifestantes, manteve uma distância, então não houve o confronto físico, né, da Brigada com os manifestantes, e havia uma preocupação também da Brigada de garantir a integridade, né, dos manifestantes. Durante o ano passado e esse ano, né, nós vimos muitas manifestações em função da discussão da situação nacional, do impeachment, no impeachment,
com aqueles que eram favoráveis, aqueles que eram contrários, e a brigada teve um papel também de observadora, né, e acompanhou também as caminhadas, as passeatas, as interrupções do trânsito ali no centro de Porto Alegre, lá na Goethe, né, diversas vezes o trânsito foi interrompido lá na Avenida Goethe também. Quer dizer, e a brigada, ela assistia e agiu como deve agir, né, garantindo o direito da livre manifestação, né? E esse foi um papel, e nós elogiamos isso. Agora, nós vimos nesta última manifestação a mudança do padrão de atuação da Brigada Militar. Primeiro, uma novidade, né, que nos chegou na Assembleia. Pela primeira vez, nós identificamos policiais à paisana participando dos movimentos, né, e buscando conduzir os movimentos. E depois ajudando a prender as meninas que foram presas. Foram 4 meninas que foram presas pela Brigada Militar, que já demonstra que há uma outra concepção sendo aplicada junto às manifestações, com a utilização de PMs, né, a paisanos, inclusive fora do padrão, sem identificação, que a brigada é obrigada a sair também para suas operações, identificando seus soldados, né, todos com a sua taxa de identificação. O policial, a paisana, né, o P2, ele não se identifica. E nós vimos também uma outra coisa que nos chocou, assim, de maneira por demais, foi o fato de ver uma cena, e eu vou mostrar aqui, que a última vez que se viu isso aqui no Rio Grande do Sul, não sei se consigo pegar as imagens aqui. Vou pedir para fecharem aqui na câmera 2, aqui, essa de frente, deputado, por gentileza. Isso. Pode segurar, por gentileza. Essa imagem nós vimos pela última vez em Porto Alegre em 1983, que é a cavalaria, né, avançando contra os manifestantes. Em 1983, o ditador argentino Jorge Rafael Videla veio a Porto Alegre e houve uma manifestação em Porto Alegre dos democratas quanto à vinda daquele ditador aqui para inaugurar uma praça. E foi a última vez que nós vimos a brigada avançar, né, com as espadas em ristes contra os manifestantes. Sim. Isso chocou a todos nós. E a violência com que foi utilizada também. Olha só, o Coronel Porto, ele chama a atenção, e eu acho que seria razoável que a brigada, de fato, prendesse baderneiros, infiltrados, alguém que fosse quebrar patrimônio, né? Mas não foi o caso dessa manifestação. Ela transcorreu todo o percurso dela na mais absoluta paz e na dispersão, lá próximo ao Largo Zumbi dos Palmares, né, já quase esvaziadas, houve uma reação desproposital da Brigada Militar, que utilizou de uma força descomunal contra parte dos manifestantes, e causando isso Bom, aqui nós podemos ver também, né, esse rapaz que está aqui, ele é um major da P2, esse que está sem farda aqui. Sim, está no centro da centro, imagem. Prendendo a menina ali, ele é um major da P2. Vou pedir para segurar, deputado, para a gente fechar um pouquinho mais, para que então possa identificar este senhor que está no meio da imagem de barba. De barba. Isso. Ele é um major da P2. Tá, e ele participou da manifestação como se fosse um manifestante. Sim. E conduzindo, inclusive, vão para cá, vão para lá, e no final ele faz isso. Ele está prendendo a menina aqui junto. Ele é um dos que prende essa menina. E a utilização da violência se materializa também nos ferimentos delas. Sim, né? para a gente fechar, então, essa primeira rodada, porque eu quero devolver a palavra para o Coronel Porto, né? Tivemos uma análise do deputado Nelsinho a partir de algumas ações da Brigada Militar, né? Algumas estratégias nesse tipo de situação. Eu vou acrescentar, então, passando a palavra a partir disso, né, essas ações, como a presença da cavalaria, o brigadiano à paisana, ou até mesmo o uso de bombas de gás lacrimogênio, como elas são utilizadas na avaliação, a partir do que o deputado Nelsinho falou? Tem todo um princípio técnico que eu não poderia cobrar, logicamente, do deputado, os princípios técnicos de atuação policial, que ele desconhece isso. Como eu também não vou me alvoroçar na alçada parlamentar. Todos os princípios técnicos nessa ocorrência foram cumpridos. O que o deputado esquece de falar
né? É a questão do vandalismo, que foi desde o início. Ele esquece de falar que os nossos policiais é um serviço legalizado e nós temos sim a prerrogativa de andar desuniformizados, justamente porque é um serviço de informações que auxilia o policiamento ostensivo. Naquela foto mesmo ele está indicando quem são os manifestantes e quem estava quebrando, né, para ser preso. O que o deputado esquece de falar é que esses vândalos não vão lá para se manifestar livremente, mas sim para quebra-quebra. Esquece de falar que aquilo não foi uma manifestação, porque uma vez que ela transgride a lei, eles são criminosos. O que ele esquece de mostrar é que antes dessas fotos, o que o pessoal agride a polícia militar, os tijolos contra os escudos, ou seja, é muito simples e muito tranquilo você pegar uma foto individual de alguém machucado e dizer assim, olha o que a polícia está fazendo. Sim. Mas você não mostra o histórico, ou seja, isso é clássico, é a descontextualização de um momento sozinho, né, para desconstituir uma força policial. Até para registrar, coronel, houve algum tipo de depredação ou a brigada conseguiu impedir? Não, houve depredação na Cidade Baixa, na João Alfredo, e muito ali, perto lá dos Largos Zumbi do Palmares, houve muita depredação ali em lojas e em alguns bares, inclusive. Né? Inclusive, alguns comerciantes tiveram que fechar e foram impedidos de realizar o seu comércio. Assim como nós não podemos tolerar, por exemplo, um pequeno grupo de pessoas que fecham uma rua. E, deputado, vamos convir, deputado, não foi a última vez que a cavalaria foi atuada, ela atua largamente em escala em estádios de futebol. Se o senhor vai a estádio, o senhor vai ver a cavalaria. Enquanto o nosso soldado foi degolado pelo MST, o soldado Valdecir, em 1990, a cavalaria estava lá na Praça da Matriz. Ela é utilizada sempre, porque ela é um instrumento de contenção e também é um instrumento de dissuasão, ou seja, toda vez que as pessoas começam um quebra-quebra, a cavalaria tem que ser utilizada para que essas pessoas dispersem. Existe um momento dos ânimos em que não é mais possível controlar a massa, isso se chama psicologia de massas. Sim. Quando a massa ultrapassa a ordem e começa o quebra-quebra, a polícia tem que agir. E a única maneira da polícia agir, e isso é técnico, a polícia tem que agir com firmeza. Evidentemente que toda vez que a polícia é agredida, pessoas podem se machucar, porque a polícia não pode tolerar um quebra-quebra e tampouco agressão contra a sua integridade física. Sim. Então, as pessoas serão presas, sim, e nós não vamos tolerar tanto fechamento de ruas, porque imagina o senhor com uma pessoa doente, querendo chegar no hospital, o senhor mesmo doente, e aí aqui na Ubra alguém decide fechar a faixa aqui em Canoas porque a mensalidade da Ubra está alta. O que o senhor tem a ver com a mensalidade da Ubra? Ou seja, para garantir o seu direito, o senhor fecha uma via interferindo no direito de outros tantos. Esses vândalos que estão chamando de manifestantes, para garantir o seu direito, começam um quebra-quebra interferindo nos direitos de outros tantos, de comerciantes, de pessoas que moram lá que não merecem ter suas casas pichadas, né, de donos de bares que têm que fechar. Ou seja, a atuação da Brigada Militar, nós não deveríamos estar discutindo a atuação da Brigada. Nós temos que discutir, sim, porque pessoas que deveriam sair para as ruas para se manifestar em perfeita sintonia com a ordem pública, decidem de uma hora para outra utilizar o manto da pseudo-democracia para começar um quebra-quebra e para interferir nos direitos de terceiros. Bom, eu vou fazer o seguinte, para avançar na discussão, deputado, até o senhor vai ter o tempo agora, mas já pode incluir essa questão para a gente poder abrir um pouco e não ficar só na prática em si, né, na ação da Brigada Militar, mas no contexto que está sendo discutido. Porque a pergunta que eu faria, a partir da pergunta da questão do nosso querido Sandro de Esteio, que está nos assistindo e utilizando o WhatsApp, eu quero lembrar que você de casa pode adicionar, né, o nosso WhatsApp no 9588-2374, 9588-2374 e mandar a sua pergunta. O Sandro diz o seguinte, ó, os partidos têm influência sobre a atuação da Brigada Militar nas manifestações contra ou a favor, seja de apoio ou contra o protesto, oposição, situação, enfim. Na sua concepção, essa mudança que o senhor denuncia nesse momento de prática entre uma manifestação e outra, influência ideológica? Ah, com certeza. Primeiro, precisamos lembrar, Sandro, que o comandante-geral da brigada aqui no estado do Rio Grande do Sul é o governador José Ivo Sartori. Ele é o comandante-geral da brigada porque é o governador do estado. E a determinação de ação da Brigada Militar passa também por essa ordem
vinda do governador. Eu gostaria que o Coronel Porto pudesse nos dizer por que não prenderam os vândalos que estavam quebrando e prenderam 4 meninas, estudantes, aliás, meninas, inclusive, muito miúdas, né, pequenas, que foram agredidas, arrastadas, algemadas, ficaram 6 horas algemadas, com ferimentos, levaram agressões com cacetetes e não prenderam os tais vândalos que estavam, porventura, criando algum transtorno. Não é verdade que a Brigada sempre agiu assim. Ela tem técnica, e eu fui testemunha, porque acompanhei todas as manifestações de 2013. Aliás, as imagens é só recuperar. Todos nós vimos o comportamento da Brigada em todas aquelas manifestações. Não houve nenhum manifestante que foi ferido, agredido por um brigadiano. Só em 2013 que houve um confronto na frente da Zero Hora. A Brigada, e mesmo assim a Brigada, ela mantinha uma posição de distância, né, que ela usava as bombas de efeito. Não é verdade, deputado. Eu comandava o 1º batalhão. Bom, mas o batalhão que fechou Ipiranga, estava sob meu comando. Eu não sei onde o senhor estava, mas eu estava acompanhando as imagens, te recupera. A Brigada, por técnica, né? ela usava as bombas de efeito. Tem o da João Pessoa e tem o da e ela manteve os manifestantes com uma certa distância, não teve o confronto direto, né? Da Brigada. Então, tem técnica em relação a isso. Eu tenho um carinho muito especial pela Brigada, sou, como presidente da Comissão de Segurança e Serviços Públicos lá da Assembleia, um dos grandes lutadores para que a Brigada tenha a sua dignidade respeitada, o seu efetivo recomposto, e eu acredito que a Brigada tem um papel constitucional, né, como obrigação sua, né, garantir os direitos das pessoas, inclusive o direito de manifestação. O direito de manifestação está previsto na Constituição e ela tem que proteger os manifestantes e não atacar os manifestantes. Agora, isso mudou. O que o deputado falou tem uma questão interessante, que está aqui, mas eu vou juntar. Essas meninas que foram presas, elas foram enquadradas no quê? E, por exemplo, a diferença de uma manifestante como essas meninas, ou, por exemplo, de pessoas mascaradas. Mas Vives, eu queria só, depois vou passar para o coronel para responder isso, deputado, né? por gentileza. Rapidamente, há uma tentativa também de transformar a vítima em agressor. Tá? Aquelas 4 meninas que foram entre 19 e 22 anos, né? Todas muito magrinhas, muito jovens, né? Que foram agredidas, no boletim de ocorrência, elas foram transformadas em agressoras, numa tentativa de fazer com que a vítima responda pelos seus ferimentos, né, como se ela tivesse se autoimolado, né, ou se ela tivesse pedido para ser agredida. Não, isso é um equívoco também. Né, eu acho que não faz parte do momento democrático que nós estamos vivendo. Eu digo, está todo mundo assistindo, vimos agora a manifestação lá em Cannes dos artistas. Há um movimento nacional, né, de mobilizações dos artistas, dos estudantes, dos trabalhadores, enfim, contra, né, o governo que se instalou. Perfeito. Legítimo também, né? E essas manifestações elas vão ocorrer, até acredito eu, com maior intensidade. Sim. Pô, cabe a polícia, a nossa brigada militar, aos democratas, né, exigir que haja o respeito, o direito à manifestação, como houve, né, nos exemplos que nós falamos lá da Goethe, né, que se interrompia e se ocupou o Parcão, como houve também no centro da cidade. A gente está chegando aos finalmente, mas até mesmo para efeito de esclarecimento, e é uma pergunta que vem do Luiz Fleck. Obrigado pela audiência, Luiz. Lá de Alvorada, ele diz assim: os vândalos gostam de se misturar ao povo para inibir a ação da Brigada Militar. O que fazer nessa situação? E é justamente para esclarecer. Essas meninas, elas são enquadradas em que tipo? Vandalismo? E, por exemplo, um sujeito que vá mascarado, que aí, teoricamente, já é identificado com algum tipo de ação um pouco mais agressiva. Há uma diferença? Como é que a Brigada lida com essas questões? Bom, primeiro dizer que essas meninas não são essas inocentes que o deputado está falando aqui, né? Porque se foram presas e enquadradas, elas vão ter que responder, independente de serem meninas ou não, ou fracas ou não. O que o deputado está querendo dizer é o seguinte, é que vamos ser permissivos com a esculhambação nesse país. Não, nós não vamos permitir isso. Nós vamos permitir que todos se manifestem
desde que não contrariem a ordem pública. Não é possível um direito de alguém se sobrepor ao direito do outro. Não é só o pessoal que é contra o governo tem razão e não é só o pessoal do governo tem razão. A polícia não interessa. E essa questão da ideologização que o deputado está querendo forçar aqui, que a brigada atuava de um jeito antes e agora outro, também não é verdade. A brigada se mantém porque, por dever constitucional, existe uma lei que determina, um regramento que determina como a brigada deve se portar, que é o fiel cumprimento da lei. E a lei não muda. A lei é imutável, a não ser que passe lá no Congresso Nacional uma lei que determine um outro tipo de ação. Nós somos os mesmos em qualquer governo. Nós respondemos sim ao governador, mas antes de responder ao governador, nós respondemos à lei. Se o governador determinar que a brigada descumpra a lei, a brigada não vai cumprir isso. A brigada não pode descumprir a lei em qualquer governo. A brigada está aí desde muitos governos, sempre com a mesma postura. Qual é a nossa postura? De proteger a todas as pessoas, proteger a sociedade, proteger todo mundo, deputado. Proteger aquela pessoa que quer sair pacificamente, externar o seu direito, dizer o que ela quer, de se manifestar. Esses são tempos democráticos. A brigada é uma instituição talvez das mais democráticas. Você pode ir para qualquer lugar, você pode se manifestar, nós vamos garantir o seu direito de se manifestar. Agora, se você, no seu direito de se manifestar, resolve usurpar o direito de outro, quebrar uma janela, impedir que alguém passe, pichar alguma parede, interferir no comércio, interferir principalmente no direito de ir e vir das outras pessoas que não querem saber da sua manifestação, a brigada também vai atuar. Muito bem. Infelizmente, o tempo acabou. A discussão é complexa. A gente De fato, é. está tentando, pelo menos aqui, não chegar a um denominador comum, mas expor todas as interpretações, como falei no início da nossa conversa. Quero agradecer a disponibilidade e a atenção do Coronel Luiz Dulinski Porto, que é diretor do Departamento de Gestão Estratégica Operacional da Secretaria de Segurança. Seja sempre bem-vindo também. E o deputado Nelsinho Metalúrgico, deputado estadual do PT, também seja sempre bem-vindo. Sempre nos atende com muita disponibilidade. Bom, eu quero só mandar um abraço, porque olha como o assunto é polêmico e tem diferentes interpretações. Muita gente participou. Eu quero mandar um beijo para Viviane de Viamão, Matheus de Canoas, Sabrina de Viamão e Sara de Viamão, todos, e o Luiz de Gravataí, e tem mais gente, só que não dá tempo, mas que bom que está todo mundo adicionando a Ubra TV e utilizando esse aplicativo, né, o WhatsApp, para entrar em contato, mais um canal, para que a sociedade possa discutir. A nossa proposta sempre é debater e receber todos os lados aqui no Conexão RS. Mais uma vez, muito obrigado.